Autoestima, o segredo que ninguém te conta. Você já sentiu que, mesmo sabendo o que precisa fazer, simplesmente não consegue dar o passo? Como se houvesse uma força invisível puxando você para trás. Muitas vezes sabemos qual é o caminho certo, sabemos o que é melhor para nossa vida, mas ainda assim ficamos paralisados. Não porque nos falta conhecimento, mas porque temos medo. Medo de magoar, medo de decepcionar, medo de não sermos aceitos. E é nesse ponto que nasce a pergunta que pode mudar tudo. Até quando você vai tornar as expectativas dos outros mais importantes do que o seu próprio destino? Até quando vai viver à sombra do que esperam de você, ignorando a sua verdadeira essência? A verdade é que a vida só se transforma quando você decide que sua autoestima é mais importante do que qualquer aprovação externa. As pessoas que admiramos, os grandes nomes que mudaram o mundo, Elon Musk, Steve Jobs, Warren Buffett, não chegaram onde chegaram apenas por inteligência ou oportunidades. Existe algo mais profundo em comum entre eles, uma autoestima inabalável. Eles acreditavam no valor de serem quem eram, mesmo quando o mundo dizia que não. E aqui está a verdade que quase ninguém fala: você nunca vencerá tentando viver a vida de outra pessoa. Você nunca será feliz sendo um reflexo do que os outros querem que você seja. Só quando você abraça quem você realmente é, sem máscaras, sem filtros, sem a necessidade de se encaixar, é que descobre seu verdadeiro propósito. E essa é a chave. A vida que você sonha não nasce da comparação, mas da autenticidade. Mas pense comigo, você realmente se entende? Você sabe o que está tentando alcançar? Quantas das suas escolhas até hoje foram movidas pelo medo do julgamento dos pais, dos amigos, do cônjuge, da sociedade? Estatísticas mostram que mais de 87% das pessoas no mundo vivem infelizes. Não é porque não têm oportunidades, mas porque passam a vida tentando se encaixar em padrões que não foram feitos para elas. Você já se pegou vivendo assim? Se for honesto consigo mesmo, talvez perceba que sim. Porque desde cedo fomos treinados a agradar, a não envergonhar a família, a abaixar a cabeça, a seguir a multidão. Mas e se a sua vida estiver esperando justamente que você faça o contrário? Deixe-me ser honesto, se você realmente quer mudar, não espere que sua vida fique mais fácil. Espere exatamente o contrário. Espere que se torne mais difícil, mais desafiadora, talvez até mais dolorosa do que você imagina. Porque crescer exige quebrar correntes. Exige ultrapassar limites que antes te mantinham preso. É nesse ponto que muitos desistem. Mas é também nesse ponto que alguns descobrem sua verdadeira força. Porque é quando a vida aperta que você começa a se revelar. O desconforto é o lugar onde nascem os resultados extraordinários. É na dificuldade que o propósito se revela. Então, por mais paradoxal que pareça, o caminho da realização passa, inevitavelmente, pelo caminho da dor. A questão é, você vai parar diante dela ou vai atravessá-la? Existe uma regra simples, mas poderosa. Fique de pé, ereto, com os ombros para trás. Isso parece apenas uma postura física, mas é muito mais do que isso. É um símbolo. Quando você se coloca assim, não está apenas ajustando seu corpo, mas declarando para o mundo e para si mesmo: eu assumo responsabilidade pela minha vida. Estar ereto é um ato de coragem, é expor sua vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, demonstrar que está pronto para enfrentar a hierarquia, a incerteza e os desafios que o mundo coloca diante de você. Não por acaso, líderes de verdade sempre transmitem essa presença. Porque liderança não começa a incomodar os outros. Liderança começa quando você aprende a liderar a si mesmo. Outra regra que muda vidas: trate-se como alguém por quem você é responsável. Pense nisso. Você tem compaixão pelos outros, cuida, valoriza, dá apoio. Mas e consigo mesmo? Quantas vezes você se maltrata em silêncio? Quantas vezes se pune, se diminui, se abandona? Desenvolver autorrespeito não é egoísmo. Não é narcisismo. É reconhecer que você também merece o mesmo cuidado que oferece aos outros. Porque se você não se valoriza, se não reconhece o seu próprio valor, como pode esperar que os outros reconheçam? O amor próprio é o alicerce de qualquer transformação. Sem ele, qualquer conquista externa perde o sentido. Existe uma escolha que fazemos todos os dias: viver pelo que é conveniente ou viver pelo que é significativo. A conveniência é confortável, rápida, fácil, mas quase nunca leva a lugar nenhum. O que é significativo, por outro lado, exige esforço, coragem e, muitas vezes, confrontar verdades que preferiríamos evitar. A pergunta é: você quer uma vida de atalhos ou uma vida de propósito? Quando você escolhe o que é significativo, sim, surgem conflitos. Sim,
surgem dificuldades. Mas também surge a chance de construir algo que resista ao tempo. Porque viver pelo conveniente pode até aliviar no momento, mas viver pelo que é significativo é o que dá sentido a cada instante. E aqui entra um ponto crucial: todos nós tropeçamos. Todos nós erramos. O fracasso não é o fim, mas o convite para um recomeço. Cada crise é uma oportunidade disfarçada. A pergunta que muda tudo não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que isso está aqui para me ensinar. Porque se você aprende a lição, você cresce. Se não aprende, a vida repete o teste de formas diferentes, até que você esteja pronto. E a vida começa sempre com sussurros. Pequenos sinais. Mas, se você os ignora, cedo ou tarde vem o grito. O que você resiste, persiste. Mas o que você aceita e aprende, transforma. Há quem diga que render-se é desistir. Mas render-se à vida não é abandonar seus sonhos. É alinhar-se com o que a vida quer te ensinar. É assumir responsabilidade mesmo nas piores circunstâncias. Lembro de uma história, uma escola construída com tanto cuidado, cada detalhe pensado com amor, mas que enfrentou uma crise inesperada. A dor foi imensa, mas dessa dor nasceu uma lição: o que mais importa não está fora, está dentro. Não são as paredes que sustentam um propósito, mas a integridade, a resiliência e a consciência daqueles que vivem nele. Esse aprendizado ecoa para todos nós. O que realmente importa na vida não é a perfeição do cenário, mas a verdade do que carregamos dentro. E agora, talvez a pergunta que mais importa: quem você escolhe ser diante de tudo isso? Vai continuar vivendo pelos olhos dos outros ou vai finalmente assumir o peso da sua própria vida? Seu futuro está em suas mãos. Seu poder sempre esteve com você. E talvez este seja o momento de se levantar, de se tornar quem você nasceu para ser. O caminho não será fácil, mas será verdadeiro. E no fim, é isso que torna a vida digna de ser vivida. Se essa mensagem fez sentido para você, leve-a consigo hoje. Reflita: qual é a lição que a vida está tentando te ensinar agora? Se quiser, compartilhe nos comentários a frase que mais ressoou com você ou apenas escreva: eu escolho ser eu mesmo. Essa pode ser a primeira declaração da sua nova versão.